Olá, pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo ciclo de conferências Leituras à Psicanálise. Este agora dedicado aos 3 ensaios de 1905, de Sigmund Freud. Hoje a gente tem o prazer de receber a psicanalista Nina Virgínia de Araújo Leite. É a psicanalista aqui da cidade de Campinas e tem um percurso muito interessante com a psicanálise. Ela é membro fundadora do Centro de Pesquisa Outrarte, Psicanálise entre Ciência e Arte, IEL Unicamp. Nina, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Francisco. É com muito prazer que eu acolhi esse convite. Eu determinei aí que falaria sobre a criança freudiana, né? Eu dei como título dessa fala aqui. E eu gostaria de deixar, assim, de algum modo relevado esse título, porque tudo que eu vou falar caminha em direção a essa pergunta. Afinal, qual é a criança que Freud nos apresenta nestes 3 ensaios? Então, é claro que tudo que eu vou falar vai se deter mais no segundo ensaio, que é o ensaio sobre sexualidade infantil. No entanto, eu tenho algumas observações para fazer com relação ao próprio livro como um todo e ao primeiro ensaio. Eu gostaria de começar fazendo uma observação sobre o título, não é? Este livro de Freud foi traduzido para o português como 3 ensaios. 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Isso. Bom, esse título é como foi produzido o livro e foi publicado em português. No entanto, a edição espanhola da Amor-Horto e a edição francesa da Gallimard utilizam outro título, que é 3 ensaios sobre a teoria sexual. Isso poderia parecer, né, essa diferença de teoria da sexualidade ou teoria sexual, poderia parecer uma coisa sem importância. No entanto, eu julgo que não. Por quê? Porque isso acaba decidindo de uma certa leitura que se faz do livro, né? Então, e por que isso? Eu vou tentar dizer por que para mim é importante ter escolhido trabalhar com 3 ensaios sobre a teoria sexual e não teoria da sexualidade. Porque, em primeiro lugar, eu acho que fica uma questão já colocada, afinal de contas, a psicanálise produziu uma teoria da sexualidade? A gente sabe que Freud, ao final desses 3 ensaios, ele nos diz que precisamos renunciar a essa ideia de uma teoria da sexualidade. E diz que nós devemos nos contentar com conhecimentos fragmentários. Eu cito aqui, na terceira edição, ele diz assim, essa terceira edição é de 1915, ele fala, os 3 ensaios sobre a teoria sexual não podem conter senão o que a psicanálise obriga, supor ou permite confirmar. Por isso, está fora de questão que eles venham a ser ampliados para formar uma teoria da sexualidade. Então, quer dizer, assumir um título, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, na minha opinião, vai na contramão de uma posição do autor, não é? Além disso, nós também temos o fato de que essa expressão sexual theorie, em alemão, que foi traduzida para o português como teoria da sexualidade, é a mesma expressão que nós encontramos num outro texto de Freud, que é um texto de 1908, que tem como título Teorias Sexuais Infantis. Ali aparece essa expressão sexual teoria. Então, o que eu estou propondo? Estou propondo que a gente pense nos 3 ensaios à luz
dessa formulação de ser uma teoria sexual. Portanto, o sexual marca a teoria e não fica como um objeto sobre o qual se teoriza. Tem uma diferença aí que eu acho importante de ser feita. Bom, a gente sabe que, junto com a interpretação dos sonhos, esse livro do Freud é considerado assim como a grande contribuição de Freud, não é, para o conhecimento da psique. Agora, esse livro foi muito mal recebido, nós sabemos disso, né? Por quê? Porque, de algum modo, ele apresentava ali uma verdade intolerável de ser aceita para aquele momento, para aquele tempo, né? E era algo que dizia respeito, a gente pode resumir essa verdade intolerável como sendo a afirmação de que a criança tem uma vida que é marcada pela sexualidade, ou seja, a vida infantil, a vida sexual infantil, né? Bom, foi muito mal recebido, rechaçado, recusado, produziu, inclusive, muito ódio essa publicação. E a gente, então, pelo tamanho dessa reação, né, a gente pode, então, pensar o tanto de coragem que exigiu de Freud ele se dispor a apresentar, a revelar algo que era tão intolerável, não é? Então, tem aí uma marca, eu acho importante da gente recolher, da forma como Freud trabalhava, que é essa audácia, ousadia e coragem, né, de trazer a público um público amplo, né, um público irrestrito, um público anônimo, aquilo que a psicanálise o obrigava. E aí eu estou recuperando essa frase dele nesse prefácio. Ou seja, a psicanálise o obrigou a fazer essas suposições e essas hipóteses. E, para mim, isso é importante, por quê? Porque diz da radicalidade da posição freudiana e disso que marca, vamos dizer, o seu empenho, que é determinado, seu empenho de investigação e de teorização, que é determinado pelo objeto. É o objeto que o determina, né? Bom, com relação ao texto em si, é uma observação importante que esse texto ele é escrito numa linguagem, digamos assim, uma linguagem que é uma linguagem cotidiana até, poderíamos dizer, uma linguagem simples, usando muito poucos termos técnicos. Então, isso é um convite interessante, né, para quem se interessa pela psicanálise, porque é uma entrada possível, é uma entrada, vamos dizer, facilitada, né? E é interessante notar que talvez o único termo que seja para nós um termo técnico, não é? Quer dizer, um termo incomum na nossa língua é o termo pulsão, né? Mas, na teoria psicanalítica, esse termo, que é um termo comum na língua alemã, ele vai referir um conceito, né? É um conceito muito importante, um dos conceitos fundamentais da psicanálise. Bom, e é importante também a gente marcar o fato de que essa linguagem, sem ser uma linguagem técnica, sem recorrer a termos técnicos, ela permite, ela tem um efeito argumentativo importante, né? E ela produz também uma certa, vamos dizer, esse efeito polêmico que o texto tem, né? Porque Freud ali ele tinha o objetivo, a gente pode supor, de refutar ideias amplamente estabelecidas e amplamente aceitas, tanto pela opinião popular, quanto pela ciência da época, quanto pela moral, não é? Então, a gente poderia dizer assim, se num primeiro ensaio, que tem como título Aberrações Sexuais, Freud, ele refuta ali o quê? Qual é a ideia básica que ele refuta? É a ideia de instinto, né? Ele vai dizer, bom, não podemos pensar na psicanálise a sexualidade pela via de um funcionamento instintivo.
E é justamente por isso que ele vai, então, trazer à cena o conceito de pulsão. Não é? Quer dizer, não existe nenhuma determinação, nenhum saber anterior a respeito do objeto da sexualidade. Não é? No segundo ensaio, nós podemos dizer que o conceito, a ideia que é, de algum modo, refutada, é a ideia, o sentido literal de sexualidade, né? Que a gente sabe que, usualmente, né, o conceito comum de sexualidade é aquele que faz uma sinonímia com genitalidade. Isso muito mais naquela época, o início do século XX, né? Então, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que o sentido de sexualidade para a psicanálise ele vai ser ampliado, ele vai ser além dessa sinonímia, não é? Quer dizer, ele não vai estar restrito a essa sinonímia com a genitalidade. Tanto que, por exemplo, a gente fala em uma sexualidade pré-genital, não é? Quer dizer, descolado da genitalidade. E eu acho interessante poder pensar um pouquinho na particularidade desse termo sexualidade na psicanálise. E eu lembro aí, recordo um texto que Freud escreveu em 1910, que é um texto que se chama Psicanálise Silvestre, em que ele ali dialogando, né, fazendo um comentário a respeito do procedimento de um médico que estaria supostamente usando o método analítico, e ali ele usa, enfim, o conceito de sexualidade muito parecido com esse conceito comum, com esse sentido comum. E ali Freud diz assim: o conceito, o termo sexualidade em psicanálise, remete a um sentido para além do sentido literal. Mas ele vai dizer mais, ele fala para além e para a quem. Então, isso por si só já nos indica como é que nós podemos pensar num termo que tem um sentido para além e para quem, de um sentido supostamente não, sentido literal que se dá esse termo. Então, o que nós vemos aí é, de cara, o fato de que o conceito de sexualidade, ou o uso do termo sexualidade em psicanálise, ele implica, até certo ponto, um conflito. E o que eu estou dizendo? Que ele não cabe num sentido, não é? Há um certo paradoxo na questão do sentido do termo sexualidade. Isso para mostrar só o quanto que não é tão simples a gente dizer, tá, então o que houve ali é uma expansão do uso do termo. É mais do que isso, né? Quer dizer, é uma expansão mais complexificada. O terceiro ensaio, a ideia que seria refutada na realidade, a ideia de que é só depois da puberdade, então, que vai haver a escolha de objeto, né? Por quê? Porque Freud vai mostrar que o que acontece depois da puberdade é justamente um reencontro do objeto. Então, não é que vai haver o encontro sempre será um reencontro do objeto. Então, seriam essas, digamos assim, as linhas gerais de refutação que os três ensaios realizam, né? Um ponto importante também que eu quero marcar é o fato de que Freud escreveu esse texto em 1905. Ele recebeu inúmeras edições, né? Várias edições, e ele foi muito modificado, ele foi muito acrescido, tanto que a gente pode, para ter uma ideia disso, a primeira edição tinha 83 páginas, a última edição, em vida, de Freud, tinha 120. Então, para a gente ter uma ideia do quanto houve de modificação e de acréscimo. Isso é importante para quem estuda psicanálise, no sentido de poder acompanhar pela leitura dos acréscimos e pela leitura ali da identificação das notas de rodapé, que são todas datadas, né? A gente poder acompanhar, vamos dizer, o percurso do pensamento de Freud, esse movimento do pensamento de Freud.
Mas é importante também, então, o que eu quero dizer é que esse texto foi escrito depois que a teoria da sedução foi abandonada. E por que isso é importante? O que era a teoria da sedução? É uma teoria que Freud, em algum momento, construiu para poder dar conta do sofrimento que histéricas apresentavam e se queixavam desse sofrimento, um sofrimento que se instalava, vamos dizer, que se mostrava no corpo. E Freud foi, então, fazendo a ideia, pelos relatos dessas pacientes, de que esses sofrimentos e esses sintomas mantinham uma relação estreita com algo que tinha acontecido na primeira infância e que teria sido um ato de sedução por um adulto. Bom, Freud leva isso durante algum tempo e, em 1897, ele abre mão dessa teoria. Mas por que é importante? Porque, em 1905, ele vai poder dar à criança, ao infantil, um lugar diferente daquele que estava reservado enquanto se pensava na teoria da sedução. Porque, até então, na teoria da sedução, a criança tinha ali, digamos, um lugar de passividade, não é? Quer dizer, a sexualidade que era despertada na infância precocemente era algo que dependia da presença de um adulto que, de algum modo, cometia uma violência à criança. Então, a partir do momento em que Freud abandona essa teoria da sedução, se abre um campo para que se possa, então, perguntar sobre, bem, mas e quando não tem um adulto que realiza um ato de violência? O que acontece, né? Do ponto de vista da sexualidade. Então, eu acho que isso é bastante importante a gente deixar marcado. E por quê? Porque Freud também, em algum momento do segundo ensaio, ele vai falar das fontes da sexualidade infantil. E ele é muito cuidadoso ao fazer uma diferença entre as fontes da sexualidade que dependem da intervenção de um adulto, não é? Portanto, essa situação de uma sedução, e aquelas que independem da presença do adulto, da intervenção de um adulto. Então, e a sexualidade infantil, ele vai justamente mostrar que ela não é despertada pelo adulto, nesse momento, né? Isso é importante a gente marcar. Bom, com relação ao primeiro ensaio, que tem como título Aberrações Sexuais, eu também queria fazer uma observação. Por quê? Porque o termo aberrações, ele nos remete diretamente para a patologia, evidente. Né? Então, é como se a gente fosse remetido ao campo da patologia. No entanto, é uma tese freudiana, né, que vai vigorar durante todo o tempo e que é aqui enunciada, de que não existe diferença entre o normal e o patológico do ponto de vista da qualidade. A diferença se mostra do ponto de vista da quantidade, da intensidade dos processos. Portanto, aquilo que vigora para o patológico também vigora de uma outra maneira, para o normal. Portanto, quando a gente lê, é um cuidado que a gente deve ter na leitura, quando você lê aberrações sexuais, né, à luz dessa ideia de não separação qualitativa do normal e do patológico, nós temos que também trazer aí uma ideia de que aberrações também nos permite pensar as possibilidades que estão ali dadas enquanto ramificações possíveis das pulsões sexuais. Então, nesse sentido, eu aqui estou seguindo, aliás, muito influenciada, todos esses comentários que eu faço são muito influenciados por dois autores. Um é o Gibrinsky, que é quem escreve o prefácio à a tradução do texto para o francês da Gallimard, que é muito bom esse prefácio. E outra autora também, uma autora que eu gosto muito e que fala muito sobre essa questão das teorias sexuais infantis e tal, é a Brigitte Lemaire. Então, muita coisa do que eu digo aqui
é uma construção a partir de leituras desses autores também, né? Bom, então, com relação ao primeiro, eu queria só trazer aqui uma observação que está na página 38. Eu sempre gosto de trazer um pedaço do texto, porque eu acho que a gente fala dele, mas tem que trazer o texto, né? No primeiro ensaio ainda, isso é referente ao primeiro ensaio. Freud está aqui fazendo uma conclusão, depois de apresentar a questão dos invertidos, das perversões e tal. E ele diz assim: o conhecimento obtido em casos considerados anormais nos diz que neles há apenas, entre pulsão sexual e objeto sexual, uma soldagem que arriscamos não enxergar devido à uniformidade da configuração normal, em que a pulsão parece já trazer consigo o objeto. E aí ele vai continuar dizendo que somos levados a afrouxar a ligação entre pulsão e objeto que há em nossos pensamentos. Então, isso aqui é importante, por quê? Porque é o momento em que a gente vê claramente a refutação do conceito de instinto, né, para poder pensar a questão da sexualidade em psicanálise, né? E mais ainda, o que ele mostra aí é a contingência da associação entre uma pulsão e o seu objeto. Quando ele diz é uma soldagem, né? Ainda dentro desse primeiro ensaio, tem um momento em que ele vai definir o conceito de pulsão, já em 1905, né? A gente sabe que tem depois, em 1914, um texto metapsicológico no qual ele vai, vamos dizer, apresentar esse conceito, né? Mas aqui isso está operando, e exatamente com os 4 elementos que fazem parte da pulsão, né? Que são a fonte, que é uma fonte somática de excitação, o objeto, que é o que há de mais variável, a força, que é uma força constante, então é uma estimulação, como Freud diz, que é interna, que não tem dia nem noite, não se foge dela, não é? E tem uma finalidade, que é a satisfação, obter a satisfação. Bom, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que ter em mente quando está lendo os 3 ensaios é o seguinte: Freud diz em vários momentos que ele está fazendo uma investigação psicológica. Psicológica, para ele, entra ali para marcar uma diferença com a biologia. Então, ele está dizendo, tudo que eu estou apresentando aqui não tem fundamentação na biologia. O que eu estou apresentando aqui é efeito de uma exploração pelo método psicanalítico. Então, isso significa o quê? Significa que a gente sabe, o método analítico, ele é um método de tratamento e de investigação. Então, tudo aquilo que Freud pode avançar como ideia, como hipótese, como suposição, como tese, isso é derivado da clínica, isso é derivado da aplicação de um método específico de tratamento e investigação. Isso é super importante e vai ter uma importância muito grande quando a gente estiver falando da criança, né? Bom, tem algo que Freud escreve no prefácio à edição de 1915, que é a 3ª edição, em que ele diz assim, essa frase é super importante, ele diz: se fosse possível aprender com a observação direta das crianças, não teria sido necessário que eu escrevesse os 3 ensaios. O que ele está dizendo? Ele está dizendo justamente isso, que há uma impossibilidade de ter acesso a essas hipóteses, a esses, vamos dizer, a esse quadro sobre a sexualidade infantil, pela via de uma observação direta.
Ou seja, ele está dizendo que é apenas através do método analítico que que esse quadro pode ser, de alguma forma, desenhado, descortinado. E eu acho isso importante, por quê? Porque aí, então, a gente vai se perguntar, se isto não é determinado, vamos dizer, ou possibilitado por uma observação direta, então qual é o estatuto dessa criança que ele está trazendo? Isso é importante, é uma questão que, de algum modo, vai me guiando, né? Bom, com relação ao segundo ensaio, especificamente, que é esse que tem como título Sexualidade Infantil, ele vai fazer uma indagação que é bem interessante. Logo de início, ele fala: por que será que não se tem nos livros ou não se fala sobre a vida sexual da criança? Né? Por que isso? E ele vai, então, trazer aí a cena, um conceito, que é o conceito de amnésia infantil, para poder, de algum modo, justificar ali por que essa ausência, né? E a amnésia infantil é esse fenômeno psíquico, né, que implica que tudo aquilo que o sujeito vive na primeira infância, tudo, quase tudo, digamos assim, cai sob o véu do esquecimento, né? Então, cai sob recalcamento, como a gente diz. Então, veja bem, se isso cai sob recalcamento, né, qual é o acesso possível a isso? O fato de ter caído no esquecimento não significa, evidentemente, que isso deixa de ter uma vigência, ou que isso deixa de ter uma importância, uma pertinência. E essas impressões, que são, vamos dizer, são traços de vivências que a criança teve durante esse período, ficam marcados enquanto recalcados, mas eles vão ter a sua presença nos destinos depois do sujeito, né? Nos destinos do ponto de vista das escolhas amorosas, dos seus sintomas. E então, escutando esses sintomas e essas queixas e vamos dizer, e os sonhos que o sujeito apresenta em análise, é que é possível tentar elaborar alguma coisa disso que teria sido esse tempo da infância, que é um tempo que podemos pensar que é um tempo, digamos assim, a pré-história do indivíduo. Bom, isso é importante, digamos assim, por quê? Porque nos faz ter que pensar, afinal de contas, é possível construir um saber sobre isso do ponto de vista de uma observação, do ponto de vista desses métodos usuais da ciência, não é? De investigação? Freud vai dizer que não, que tudo o que é possível e passível de ser elaborado depende justamente daquilo que o método investigativo da psicanálise permite elaborar. Então, essa diferença entre criança e infantil é bastante interessante, bastante importante. Por quê? Para isso, eu vou usar a comparação de 2 títulos de trabalhos de Freud. Em 1909, Freud escreve um texto que é o famoso caso do pequeno Hans, e que o título é Análise da Fobia de um Menino de 5 anos. Tá? Trata-se a primeira aplicação, digamos assim, do dispositivo analítico na escuta de uma criança. Isso em 1909. Em 1918, Freud vai publicar um outro caso, esse que é nomeado, depois fica conhecido como o caso do Homem dos Lobos, em que o título, eu estou me apegando só ao título, o título é História de uma Neurose Infantil.
E ali trata-se de um paciente adulto. Então, simplesmente por essa, vamos dizer, comparação desses dois títulos, a gente pode justamente já ter uma ideia do que é que a que o infantil remete. O infantil remete a isso que pode ser construído junto com o analista, evidentemente, num processo analítico, a respeito daquilo que teria sido esse tempo de pré-história, da pré-história do indivíduo, né? Bom, então, esse aspecto, essa diferença é importante, porque, de algum modo, a minha pergunta é, a criança freudiana, que criança é essa freudiana? Né? Mas, se não se trata da criança que se observa, então, qual é o estatuto dessa criança? Tá? E eu vou querer pensar isso na relação com o infantil, que é justamente aquilo que um método investigativo pela psicanálise permite que você possa, vamos dizer, avançar enquanto o que funciona naquele período pré-histórico, vamos chamar, pré-história do indivíduo, né? Bom, Freud vai apresentar muitos elementos nessa sessão, nesse ensaio intitulado A Sexualidade Infantil. Eu acho importante deixar marcado aqui que ele fala de duas ondas do florescimento da vida sexual de um sujeito. Uma onda que acontece na primeira infância, entre 3 e 5 anos, e uma onda que começa, então, depois que retoma isso na puberdade. Entre esses dois períodos, ele fala de um período de latência. Tudo bem. Agora, o que é importante é o seguinte, é que o fato de que há um florescimento entre 3 e 5 anos não significa que antes disso não tenha pulsão sexual. E isso é importante da gente pensar, por quê? Porque é aí que ele vai tomar o modelo, como modelo da pulsão sexual, nesse primeiro momento da vida de um sujeito, a pulsão oral. E ele vai tomar como modelo a pulsão oral justamente para identificar 3 características. Não é? Então, que características seriam essas? A pulsão oral, que é uma pulsão sexual, ela implica, ela se sustenta, ela se apoia sobre uma função corporal, que é a função de nutrição. Então, veja bem, o que Freud está dizendo? A sexualidade já está presente desde a amamentação, mas ela se inicia apoiada sobre uma função corporal. Portanto, ela não é algo da ordem do biológico ou do instinto, tá? Ela se apoia numa função corporal, mas vai se tornar independente dessa função corporal. E isso aqui é importante. Então, no caso, ele vai dizer que a experiência de nutrição, né, a amamentação, ela vai permitir, então, óbvio, a ingestão do alimento e tal, que é a sustentação da vida, mas, junto com isso, vai haver o quê? Vai haver uma estimulação da zona erógena dos lábios, né, da boca, e isso vai produzir, pela ingestão do alimento, vai produzir um prazer. E esse prazer vai tentar ser repetido, né? É evidente. Então, a criança vai tentar repetir esse prazer e vai buscá-lo. E vai buscá-lo como? Realizando um ato de sugar, ele diz assim, um sugar com deleite, mas sem o leite. Isso aqui é interessante, né? Porque é com prazer, mas não para se alimentar. Então, esse modelo é importante para a gente poder pensar o que são essas pulsões sexuais no início da vida, né? E as 3 características, então, ele vai dizer, primeiro, ela se apoia sobre uma função corporal, então ele vai falar que a função, por exemplo, a pulsão anal vai se apoiar sobre a função corporal de excreção, e por aí vai. Ela é, a pulsão sexual nesse momento, ela é autoerótica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o objeto não é outra coisa senão o corpo próprio da criança.
né? Então, por exemplo, o chupeteio, o chupar o dedo, chupar uma parte do corpo, né? São partes do próprio corpo, do corpo próprio, melhor dizendo, que funcionam ali como objeto, né? E a terceira característica é que a satisfação fica totalmente sob o império de uma zona erógena. No caso da pulsão oral, a boca, os lábios, no caso da pulsão anal, o ânus e por aí vai. Bom, Freud vai dizer que, então, essas pulsões estão presentes desde o início, mas ele vai também mostrar que nesse período de florescimento, né, dos 3 aos 5 anos, acontecem coisas muito importantes. E por que isso é diferente? Porque aí a criança já está numa outra posição. Aí a criança já está constituída como um eu no discurso, e ela pode questionar, ela pode fazer pergunta, ela pode se colocar de uma forma que não é apenas aquela maneira de receber passivamente, não é? E como no caso, vamos dizer assim, em que ela não está ainda constituída como um eu, né? Então, é importante o seguinte, que Freud vai, e aí é que eu acho que é interessante a gente pensar. Em 1915, Freud introduz nesse segundo ensaio uma seção que tem como título A Pesquisa Sexual Infantil. E nessa seção, ele vai apresentar, poderíamos dizer, um certo resumo do que está apresentado naquele texto Teorias Sexuais Infantis, que eu disse que ele publicou em 1908. Então, ou 9, eu sempre confundo, não sei se é 8 ou 9. Acho que é 8, porque 9 é o caso do Hans. Bom, de toda forma, o que é importante notar aí é o seguinte, é que ele vai falar de uma pulsão específica, que é a pulsão de saber. Por isso que o título é A Pesquisa Sexual Infantil, a pulsão de pesquisar, né? E ele vai dizer o seguinte, que ela é uma pulsão que, embora ela não seja da mesma, vamos dizer, do mesmo estatuto que a pulsão sexual oral, né? Ela tem as suas raízes nas pulsões sexuais. Então, o que ele está dizendo? Que uma pulsão sexual, por exemplo, como o prazer de ver e o prazer de ser visto, que também é uma pulsão sexual que vai aparecer ali, vamos dizer, nessa série de pulsões, essa pulsão vai ter um papel muito importante para construir essa tal pulsão de saber. Wissentrieb é o termo em alemão, e Trieb é o termo pulsão, né? Que é bem importante a gente marcar que usa-se o termo pulsão porque recusa-se o uso do termo instinto, né? Então, eu quero falar aqui especificamente dessa pulsão de saber, pulsão de pesquisar. Por quê? Porque Freud diz que a criança constrói teorias sexuais infantis. Claro, exatamente como efeito dessa pulsão de saber. E ele vai dizer, bom, mas essa pulsão de saber, ela é construída a partir da pulsão escópica e de uma certa pulsão que ele nomeou como sendo uma pulsão de apoderamento, ou o exercício de emoções cruéis com relação a um outro sujeito, ou um adulto, criança, não importa. Então, veja bem, mas isso num plano sublimado. O que quer dizer? Quando a meta da pulsão não será mais a meta que tinha antes, vamos dizer assim, de uma forma muito simples. Então, para que a pulsão de saber seja constituída, ela se sustenta na pulsão escópica e nessa pulsão de agarrar, vamos dizer, de pegar, né? Mas eu quero trazer aqui a ideia de por que Freud usa o termo teorias sexuais infantis.
Essa é uma pergunta, por exemplo, que a Brigitte Lemerher faz, eu acho muito pertinente. Por que Freud não usou opinião, conceito, alguma coisa assim? Não, ele usou o termo teoria. E é interessante a gente se perguntar por quê. E se a gente for buscar a origem do termo teoria, né, o termo vem do grego theorein, que quer dizer ver, olhar, né? Esse verbo era usado para, por exemplo, descrever a ação de um espectador nos jogos públicos, né? Então, ele não tinha uma intervenção lá naquela situação dos jogos, mas ele era um espectador. Ele olhava, ele observava. Evidentemente que esse termo, quando ele é usado numa esfera ou numa concepção abstrata, né, ele passa a marcar o que é a teoria. Teoria é contemplação. E, portanto, a teoria implica nesse olhar, né? Então, isso é importante para a gente poder entender por que é que Freud fala de teoria sexual infantil. Porque ele vai dizer assim, a criança, o que move a criança a construir uma teoria? O fato de que, ele diz, é uma urgência da vida, é um motivo prático, absolutamente prático. A criança com 3 anos, mais ou menos, ela vai suspeitar que um outro pode entrar no seu lugar, né? Ou seja, existe aí uma ameaça que ela percebe, ou porque a mãe está grávida, ou porque viu alguém, ou porque, enfim, ela supõe que ela pode perder esse lugar junto ao outro. Portanto, significaria o quê? Uma ameaça de perda do amor, dos cuidados e tudo mais. Então, Freud diz, esse é uma urgência da vida. A criança é levada a se perguntar, de onde vêm os bebês? Tá? Então, ele diz, esse é o primeiro grande problema que a criança vai ter que resolver. Ele fala, nem mesmo a diferença sexual, que é tão facilmente e precocemente percebida pelas crianças, é um problema. Por quê? Porque a criança já resolveu isso através da primeira teoria sexual infantil, que é a suposição da universalidade do pênis, né? Ela resolve desse jeito. Agora, o problema que aparece para ela nesse momento é ter que, afinal de contas, é um problema que tem a ver radicalmente com o que é a relação sexual, ou o que é que faz com que um sujeito nasça, o que é que faz um bebê. Agora, isso é importante, e eu quero aqui lembrar a descrição que Santo Agostinho faz da cena que Lacan vai nomear como a cena inaugural do desejo, em que ele descreve a cena em que ele, criança, supostamente dessa idade que nós estamos falando, 3, 4 anos, está frente observando o irmão lactente no seu lugar no colo da mãe. Então, essa cena é interessante da gente pensar, porque é esta a posição da criança que pode teorizar. É essa a posição da criança que vê a cena, contempla a cena e se pergunta. Ela não está lá na cena, mas ela está implicada naquilo que essa cena produz nela como efeito, né? Bom, então, a criança vai, em função desse problema, ela vai responder, né, produzindo teorias, e essas teorias, Freud vai dizer uma coisa interessante. Por exemplo, a criança diz, o nenê entra na barriga quando se come alguma coisa. Ela está usando aí a pulsão oral, né? Que é esse saber do seu corpo pulsional que responde. Ou ela pode dizer, a criança nasce pelos intestinos, como o cocô que sai dos intestinos. Então, ela também está usando aí vamos dizer, um saber que o seu corpo pulsional lhe permite, lhe dá. Então, veja bem, isso que é muito interessante, porque há uma questão sobre o sexual, a criança responde com o sexual
do seu corpo pulsional, né? Então, nesse sentido, é muito interessante que a gente possa pensar, primeiro, que aquilo a que ela vai responder é um enigma. É um enigma para ela de onde vêm os bebês, claro. Freud vai dizer, inclusive, que esse enigma ele é um disfarce do enigma que a esfinge de Tebas colocou para Édipo. De onde? Quem sou eu? De onde venho? Né? E então a criança vai responder a esse enigma construindo uma teoria, né? Construindo um certo mito, a gente poderia até dizer. Então, agora a gente pode perguntar, Freud mostra aí, nesse segundo ensaio, principalmente, uma criança que é um perverso polimorfo, no sentido de que ele está apto a realizar, vamos dizer, a satisfação das pulsões sexuais através de zonas erógenas as mais variadas, né? Então, ele é um perverso polimorfo. Mas Freud também, e é esse o ponto que eu quero pegar, ele traz uma criança que faz teoria, ele traz uma criança que pesquisa, ele traz uma criança que investiga. Então, aí eu vou seguir uma ideia que o Gribinski traz, e eu achei muito pertinente, quando ele diz: a criança que aparece, então, nos 3 ensaios, especificamente nesse segundo, é uma criança que não é a criança observável. Então, ela não é uma criança concreta. Ela é uma criança que é construída. Ela é construída a partir do quê? Freud nos diz o tempo todo que aquilo que esse quadro que ele pode compor a respeito da vida sexual infantil é derivado daquilo que a psicanálise com adultos lhe permitia construir. Por quê? Porque o acesso a essa pré-história depende de um método de investigação específico, que é a psicanálise. Bom, então, veja bem, a criança de que se trata é uma criança teórica, porque ela é uma construção teórica, mas ela é uma construção teórica a partir dos, vamos dizer assim, dos dados, né, do infantil, a partir daquilo que foi, eu vou chamar de construído sobre essa pré-história. Então, a criança teórica, né, o Gribinski vai dizer assim, a criança que aparece nos 3 ensaios é a criança, é um mito teórico do infantil. Eu achei muito interessante essa formulação, por quê? Por que mito? Mito no sentido de que o mito normalmente é um enigma que se coloca, né? E normalmente ele é um enigma referido às origens. Então, veja bem, dizer que a criança é um mito teórico, né, é uma construção teórica que Freud, o investigador, o teórico, pôde fazer com relação a quê? Com relação ao infantil que foi possível ser construído através da psicanálise sobre esse tempo que caiu sob o recalcamento. Então, para dizer que, de algum modo, eu acho interessante, e retomo aqui o que eu disse sobre a tradução, né, 3 ensaios sobre teoria sexual, no sentido de marcar até mesmo uma certa possibilidade da gente pensar a posição da criança que teoriza, tentando dar conta de um enigma, e a posição do pesquisador, do teórico, que também tem que dar conta daquilo que, vamos dizer, teria sido esse tempo perdido. Enfim, é isso. Achei muito clara a sua exposição. Fiquei com algumas questões assim que a gente pode pensar. Inevitavelmente, 2 coisas me vêm à cabeça, se você quiser falar um pouco mais. Primeiro, corpo e tempo. Né? Acho que isso nos leva, nos impulsiona a pensar
é que a compreensão, não sei se essa é a melhor palavra, mas que a compreensão de corpo e a compreensão de tempo, a partir da perspectiva psicanalítica, talvez seja um pouco diferente do convencional, porque a forma como ela é modulável, né, é muito peculiar à psicanálise. O que você acha? Eu acho que esse livro, né, dos três ensaios, ele nos faz justamente pensar o que é isso que a gente chama de corpo, né? Porque isso, como consequência da gente pensar o que é a sexualidade para a psicanálise. Porque esse corpo é um corpo que funciona pulsionalmente, não é? É um corpo erógeno que funciona pulsionalmente. Aí eu lembro muito da formulação de Lacan, que vai pensar nisso como uma formação surrealista, né? Quer dizer, o corpo não tem o estatuto dessa imagem de corpo que nós temos, né? Porque existe esse corpo também. Esse é o corpo imaginário, é o corpo, vamos dizer, que é efeito de uma identificação ao semelhante. E ele é fundamental, né? Ele tem vamos dizer assim, ele é fundamental no sentido de que permite um laço com o outro, né? Agora, existe esse corpo que é o corpo que funciona funcionalmente, o corpo erógeno, né? E com relação à dimensão de tempo, você tem toda a razão, porque a temporalidade de que se trata aí, né? Por exemplo, quando eu falei do tempo da criança que fica sob recalcamento e depois do infantil, do que se pode construir sobre isso, tem esse movimento. É só depois que aquilo pode vir, vamos dizer assim, se tornar, eu vou usar um termo assim, se tornar consciente. Aquilo que está lá sob recalque pode vir à consciência, mas através de formações que são as formações do inconsciente. Então, acho que realmente corpo e tempo têm essa, vamos dizer, essa particularidade que são efeitos, né? Justamente de pensar a sexualidade, a amnésia infantil, a constituição do sujeito pela via da linguagem, que impõe o recalque, enfim, por essa via, sim. Nina, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui conosco e espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Eu também espero. Muito obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau.